Bom, queria agradecer muito, Mariana, Felipe, estão aqui conosco. Eu vou pedir licença para ler o currículo de vocês, né, que estão tanto enobrece os nossos trabalhos na comissão. Queria agradecer, vou começar pelas mulheres. Mariana é docente na área empresarial, resolução de conflitos, é mestre e doutoranda em Direito Privado pela PUC Minas, possui LLM em Direito Empresarial pela FGV, com certificação internacional, mediadora de conflitos certificada pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, CFML. Felipe, também, muito obrigada. Júlia, se você coloca no mute. Pronto. Felipe também é sócio do escritório Azevedo Sete Advogados, é diretor do Comitê Brasileiro de Arbitragem, doutorando em Direito Comercial pela USP, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, professor do IBMEC, membro da Comissão de Arbitragem e de Direito de Energia da OAB São Paulo, larga experiência como advogado, como árbitro em procedimentos arbitrais, né, envolvendo o setor de energia, inclusive, contratos empresariais, disputas societárias ou decorrentes de operações de M&A. É membro da lista de árbitros de diversas instituições arbitrais. Então, acho que a gente não poderia estar em melhores mãos, né? Acredito que todos aqui estão ansiosos para entender e saber um pouco mais sobre o assunto. Arbitragem e mediação são dois temas, né, extremamente atuais, né, são resoluções, tipos de resolução de conflitos alternativos cada vez mais usados, e quando a gente fala de área de energia, sem dúvida nenhuma, a especialidade, né, enfim, deve prevalecer. Então, por isso esse tema, por isso a nossa atenção e o convite aí para vocês. Obrigada, vou passar a palavra para a Mariana, que vai começar a falar um pouquinho de mediação. Com você, Mari. Obrigada, Luana. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, quase boa noite, né? Agradeço a vocês que estão aqui nos assistindo, agradeço a Luana pelo convite, a Luana que é uma amiga que eu ganhei na pós-graduação, né? E que para mim é um exemplo de profissional e ser humano. Muito obrigada, Lu, pela oportunidade. Eu parabenizo a Comissão de Direito de Energia da OAB Contagem, na pessoa da Luana, né, presidente, pela iniciativa, né, de realização desses eventos tão importantes para a discussão de temas que são relevantes. Né? Esse tipo de evento não é só importante que tem alguém falando. E então, esses eventos, né, são muito importantes, não só para a difusão do conhecimento, né, a gente não está aqui só para passar conhecimento, mas especialmente, né, de forma até mais relevante, para suscitar aí debates, né, e reflexões que vão propiciar o desenvolvimento do setor, e com certeza o objetivo da comissão é esse, né? Então, é muito importante que a gente esteja aqui hoje, né, disponível e pensando em soluções para o setor. Eu cumprimento o Felipe, né, que é meu colega aqui palestrante, que foi meu chefe por quase meia década, pessoa que realmente contribuiu para o meu desenvolvimento profissional, e aos demais também membros da OAB que possam estar aí presentes. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, não só porque eu estou aqui, né, entre pessoas queridas e amigas, mas especialmente, né, por estar aqui falando dos métodos adequados, que vem sendo aí objeto de estudo e de trabalho desde que eu me formei. Essencialmente, né, o que é importante para mim é falar sobre métodos que eu sei que têm um impacto positivo nas pessoas, né, na vida das pessoas físicas e jurídicas, e que são muito importantes para a sustentabilidade aí das empresas no mercado. Né? Os métodos adequados, a gente vem percebendo que o emprego desses métodos vem trazendo essa possibilidade de criar, né, um caminho para a sustentabilidade das empresas no mercado. E para começar, né, eu acho muito importante, por mais que a gente esteja aqui, né, junto a advogados, a gente explicar o que é a mediação primeiro, para a gente partir de um pressuposto, né? E também quero fazer alguns comentários sobre os benefícios e também a importância do emprego desses métodos, especificamente no setor elétrico, para depois eu passar às peculiaridades do setor, especificamente. Então, a mediação, né, que hoje é o meu método mais querido,
é o método que é autocompositivo de resolução de conflitos, né? Ou seja, a gente tem uma situação em que são as próprias partes que decidem o destino daquele conflito e a forma de solução ali a partir de um acordo. Nós temos nesse âmbito o mediador, que vai ser esse profissional, esse terceiro imparcial, que vai auxiliar ali as partes a compreender melhor o conflito. E dentro disso a gente vai ter uma compreensão melhor também relacionada aos interesses das partes, né, elas com elas mesmas, e também uma compreensão sobre o interesse da outra parte com quem a gente está tendo ali um problema. E o mediador, ele vai ter esse papel de favorecer, de auxiliar na melhora da comunicação das partes. Então, o mediador ele vai utilizar ferramentas para que essa comunicação ela se torne eficiente, efetiva e eficaz. E quando a gente tem essa situação, a gente cria um ambiente que vai propiciar aí, realmente o acordo, né, o surgimento do acordo. No caso específico da mediação, assim, diferente do que a gente vê na conciliação, é importante a gente pontuar, porque às vezes a gente confunde, né, a conciliação com a mediação. Nós temos na mediação que o modelo difundido no Brasil, que é o modelo facilitador, o mediador ele não vai sugerir a solução para as partes, ele vai facilitar esse processo de negociação, mas ele não cria as opções. E outro ponto que a gente tem que levantar aqui, né, já que o Felipe vai falar especificamente sobre arbitragem, é fazer uma breve diferenciação, né, entre a mediação e a arbitragem. Então, o que a gente tem, assim, se a gente for olhar assim, qual que é a maior diferença? A maior diferença entre a mediação e a arbitragem diz respeito à pessoa que decide a questão. Na mediação, como eu falei, a gente está tratando de um método que é o quê? Autocompositivo. Então, são as próprias partes que definem o conteúdo do acordo. Na arbitragem, a gente tem o que a gente chama de terceirização do conflito. Então, a gente vai ter uma resolução heterocompositiva, ou seja, de forma muito parecida com o que acontece ali no Poder Judiciário, nós vamos ter um terceiro, que é o árbitro, analisando o caso e determinando qual que é a solução para aquela situação. E o interessante que a gente tem, especificamente dos métodos autocompositivos, e aí em especial, né, nós estamos falando aí da mediação, a gente tem a grande vantagem de as próprias partes decidirem ali de acordo com seus interesses e considerando o passado e o futuro ali da relação a questão. Então, quando as partes fazem isso, elas vão fazer isso considerando o que já passou e também a intenção delas no futuro. Eventualmente ali de manutenção daquele negócio ou de realização de outros negócios. E aí a gente tem um resultado que ele tende a ser mais satisfatório justamente porque são as próprias partes que estão definindo ali o destino daquela relação. Além disso, a gente tem na mediação uma situação que ambas as partes elas sairão necessariamente a partir de um acordo satisfeitas. Se elas fizerem um acordo, ambas saem satisfeitas. Diferente do que acontece na arbitragem e ali também no caso do Poder Judiciário, nos métodos, né, heterocompositivos, nós temos uma situação em que a gente vai ter um vencedor e um perdedor, né? Então, uma pessoa ganha a causa e a outra perde, né? Pelo menos uma parcela ali para cada lado. Então, a gente tem essas vantagens. E outra coisa, né? Quando a gente fala de método autocompositivo, a gente sempre ouve falar, né, sobre a celeridade dos métodos autocompositivos. Por quê? Eles envolvem ali um uso menor do tempo, né? Eles são mais céleres, eles correm mais rápido. E a gente tem um investimento menor de recurso, tanto do tempo, né, que é um recurso muito importante, mas também de recursos financeiros. Então, considerando isso, né, eu trouxe aqui uma amplitude sobre esses métodos, né, falei um pouquinho da conciliação, da mediação e da arbitragem. Eu quero falar agora um pouco sobre algumas questões para a gente não ficar aqui só no plano da informação, para a gente tratar sobre os métodos adequados do ponto de vista de reflexão mesmo, e especialmente da importância desses métodos do ponto de vista aí do setor elétrico, que é, como vocês sabem, né, um setor extremamente complexo e com muitas peculiaridades e especificidades. Então, o primeiro ponto, né, é muito importante a gente tratar sobre a atual abordagem relativa à garantia de acesso à justiça. O acesso à justiça, né, é uma garantia que é muito caro
né, ali cara, na verdade, né, ao Estado democrático de direito. Porque é por meio do acesso à justiça que a gente vai conseguir garantir o cumprimento e observação dos direitos que são atribuídos às pessoas. Então, não adianta, né, a gente ter o direito e não ter uma forma de garantir que aquele direito seja respeitado e também atribuído de fato, né, àquela pessoa. Então, o que a gente tem? A atual compreensão de acesso à justiça, após aí o desenvolvimento do tema, vai muito além de acesso a um método, né, a um meio de processar uma demanda. Diz respeito à qualidade, à forma de tratamento daquele conflito e também à qualidade do resultado. Então, é muito importante, do ponto de vista de acesso à justiça hoje, que a gente tenha uma solução que seja tempestiva, não adianta nada uma solução que venha excelente depois de muito tempo, e que ela seja eficiente, efetiva e eficaz para aquele caso específico. E aí é nesse ponto que os métodos adequados, eles passam a ser mais utilizados, apesar de a gente ter vários métodos, como a mediação e arbitragem, que são, assim, muito antigos, né? Nós temos que eles ganharam força, foi com essa percepção de necessidade de adequação do método para a resolução do conflito. Então, a gente entende hoje que a gente tem que olhar o conflito para decidir qual método que a gente vai utilizar para resolver aquela demanda. E aí, essa tarefa que, às vezes, até no senso comum, né? E agora isso vem mudando até do ponto de vista aí do ambiente dos advogados, né? A gente retira essa ideia de uma tarefa que é só do judiciário, né? E a gente sabe que o judiciário, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, né, sofre com uma crise aí de morosidade e de ineficiência. O judiciário ele não consegue responder às ações que chegam até ele. E eu sempre gosto de ressaltar que isso não é culpa do judiciário. E o judiciário ele não é inútil. O problema não é o judiciário, muito pelo contrário, né? O judiciário ele é essencial e ele é muito adequado para resolver determinados tipos de controvérsia. Só que isso acontece, essa situação se dá porque todas as causas, a maioria das causas, isso vem mudando, mas as causas acabam desaguando no poder judiciário. E essas causas que deveriam estar sendo resolvidas por outros métodos, que vão ser mais satisfatórios, que vão estar ali disponíveis, né, para resolver de acordo com as peculiaridades de cada caso, esses métodos não são utilizados, e aí fica tudo para o judiciário. Então ele fica abarrotado e ele não tem especialidade suficiente para resolver aquele tema. Então, a gente tem, nesse ponto, né, uma atenção maior à mediação, à arbitragem, o comitê de solução de disputas, que é muito eficiente, que vem sendo utilizado cada vez mais, especialmente pelo setor, né, elétrico. E a partir dessa compreensão, a gente começa a ter um olhar diferente em relação à solução de conflitos. E aí tem um tema que eu venho estudando já tem um tempo, que diz respeito ao tempo, né? Quando a gente fala de métodos adequados, muito superficialmente, as pessoas falam assim, eu já até falei isso aqui nessa palestra, né? Os métodos adequados, eles são céleres. Tá. Primeiramente, né? Célere em relação a quê? Geralmente, em relação a essa comparação, a gente está fazendo uma comparação com o processo judicial. Então, a gente está verificando que a arbitragem é mais célere que o processo judicial. A mediação é mais célere que o processo judicial. E, às vezes, a coisa fica por aí. Só que a gente tem que considerar que o tempo, né, ele é um recurso que não se recupera, ele é irrecuperável. Eu acho que a gente nunca ouviu falar tanto sobre gestão de tempo, né? Por quê? Justamente porque é um recurso que não tem como a gente voltar atrás ou parar, né? Não tem como você economizar o tempo como a gente faz, por exemplo, com dinheiro, né? Eu não gasto, eu guardo ele ali. Não existe, né? Então, quando a gente fala dos métodos adequados, é muito importante a gente entender sobre a utilidade dada ao tempo. Não é só a extensão do tempo, é o que se faz com o tempo que está sendo utilizado ali. Então, a gente tem, nesse contexto, que entender que a utilidade, às vezes, ela é mais importante que o espaço de tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente está com um caso, um conflito complexo sobre engenharia e infraestrutura, ou mesmo um conflito, né, relacionado aí ao setor elétrico que tem tanta complexidade. Vamos pensar hipoteticamente que esse conflito ele vai ser resolvido no mesmo tempo, então vamos colocar assim 3 anos, no judiciário e na arbitragem. O que nós temos? Ao final, ali na arbitragem, a gente vai ter uma decisão que é especializada. Então, aquele tempo que eu investi, ele vai ser um tempo que teve utilidade. Eu vou ter uma satisfação em relação a isso.
Quando você tem esse mesmo litígio, vamos colocar aqui no mesmo tempo ele seja resolvido pelo judiciário, nós vamos ter uma situação que as pessoas vão ter a sensação de tempo perdido. Justamente por quê? Porque aquele tempo foi despendido e ali no final a gente não teve uma utilidade no emprego. Então, essa questão é muito importante de ser abordada quando a gente está falando também dos métodos adequados. Não adianta a gente ter um método muito célere que não resolva o problema, né? E a gente precisa considerar essa utilidade do tempo quando a gente vai escolher o tempo, o método, né? Outro ponto que é muito importante e também que vem sendo objeto de estudos, né? E também a gente tem essa percepção na prática, diz respeito ao impacto econômico financeiro que a gente tem, que é positivo, que vai advir ali do uso, do emprego dos métodos adequados. Então, o que a gente tem, né? A gente tem uma percepção de que a escolha adequada do método para resolver conflitos em determinado contrato, em determinada relação, determina ali uma redução dos custos de transação. E o que é isso? Né? Quando a gente fala aí de direito à economia. Isso quer dizer que eu vou ter uma redução dos custos para que aquela transação ela se concretize, ela seja finalizada. Então, quando a gente reduz esses custos aí, do ponto de vista de mercado, nós vamos ter uma atração de investimentos e nós vamos ter uma redução também dos valores que são cobrados pelos agentes daquele mercado para prestar serviços e para fornecer produtos. Do ponto de vista do setor elétrico, né, essa redução dos custos de transação por meio do emprego da arbitragem, da mediação, vai acabar determinando o quê? O desenvolvimento do setor. Né? E não é à toa que a gente tem visto a arbitragem, mediação, conciliação, comitê de solução de disputas sendo utilizado aí cada vez mais para resolver os conflitos do setor elétrico. Né? E isso vem sendo incentivado e em determinadas situações as pessoas que estão ali, né, os agentes são obrigados a utilizar esses métodos, tanto pela ANEEL, né, como pela CCE. Eles vêm cuidando, a ANEEL e a CCE vêm cuidando dessa situação. E aí, é importante a gente perceber, né, que quando a gente fala do setor elétrico, a gente está em um ambiente extremamente complexo, né, muito peculiar. Primeiro que a gente tem uma situação em que não tem como regular toda e qualquer situação ou conflito que possa surgir ali naquele ambiente, né, porque, como eu já falei, é muito complexo, então não tem como a gente prever qualquer tipo de situação. Depois a gente tem os contratos que são de execução prolongada. E toda vez que a gente tem um contrato de execução prolongada, a gente tem uma situação de possibilidade de mudança do ambiente em que se estabeleceu aquele contrato, e com isso a gente vai ter o quê? Possibilidade de desequilíbrio econômico-financeiro, enfim. E aí, eventualmente, a necessidade de fazer o quê? Uma revisão contratual. Outro ponto que é muito interessante quando a gente fala dos conflitos no âmbito aí do setor elétrico é em relação à capacidade de impacto, grande potencial de impacto desses conflitos em pessoas que não estão na relação em si, como, por exemplo, a própria coletividade, né? A gente pode ter um conflito aí que impacte no fornecimento de energia, que vai impactar ali no dia a dia das pessoas ali em relação a providências que são extremamente básicas, né, para a vida. Então, o que a gente tem? Né? Todos esses fatores que eu coloquei até agora, eles vão determinar uma necessidade de adequação. Então, eu preciso customizar a resolução de conflitos para que eu tenha o quê? Uma resolução que seja adequada e que não tenha e que consiga, né, lidar com esse ambiente que é muito peculiar, né, do setor. E isso, com certeza, a gente não vai conseguir fazer, né, usando só a via judicial. A gente precisa de outros métodos. Então, a gente, né, diante de tudo isso, a gente consegue entender, né, as peculiaridades, a importância e toda do procedimento que é colocado aí para a resolução de conflitos no setor elétrico, e eu posso passar a falar agora especificamente da mediação no setor, algumas peculiaridades. Não tem como eu falar tudo, o tempo aqui também ele é escasso, mas eu vou trazer aqui algumas questões que são importantes nessa seara, né? Primeiro ponto que é interessante a gente observar diz respeito aos conflitos que são estabelecidos ali no âmbito de atuação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a CCE, né, que é tão importante aí no setor. Então, o que a gente tem? Os agentes que são integrantes da CCE, eles têm obrigação de aderir à cláusula de arbitragem para resolução de conflitos, né? Ali, para resolver esses conflitos entre os próprios agentes e em relação à própria CCE.
E aí, esses conflitos, eles dizem respeito a quê? Aqueles relacionados aos contratos que têm ali origem no ambiente de contratação da própria CCE. Excluídos alguns conflitos, mas eu não vou adentrar muito nessas questões, porque talvez o Felipe vá tratar. E até porque, né, vocês devem estar se perguntando, por que eu estou falando da cláusula de arbitragem se eu comecei a falar da mediação? Por que eu toquei nesse assunto? Né? Justamente porque no contexto aí da CCE, nós temos uma resolução normativa da ANEEL, ela era a resolução normativa de 2004, né, que instituiu a Convenção de Comercialização da CCE, mas ela foi recentemente alterada pela Resolução 957 de 2021. Mas o texto é o mesmo. O que esse texto determina? O artigo 45 do texto, né, da nova resolução vai falar que antes de ser promovida a arbitragem, com base aí na Convenção de Arbitragem da CCE, a Câmara de Arbitragem responsável pela administração dessa arbitragem deve promover uma mediação, com o objetivo de buscar ali a autocomposição do conflito entre as partes. E aí a gente tem que entender o seguinte, bom, é um comando, né, que está sendo direcionado à Câmara de Arbitragem. E aí a gente fica assim, mas será que é algo razoável eu obrigar a Câmara de Arbitragem, né, a instituir um procedimento de mediação, sendo que ela não está atrelada à convenção em si, né? Quem está submetida ali as pessoas que estão submetidas à convenção não são as partes? Então, a interpretação que a gente vem dando, né, em relação a essa questão dessa determinação é o estabelecimento de uma cláusula escalonada. Como assim? A gente entende que, diante dessa cláusula e dessa resolução, né, nós temos o estabelecimento de um tratamento de litígio em multietapas, em que primeiro as partes devem dar preferência para a autocomposição, para resolver o conflito, e se elas não conseguirem ou não tiverem interesse, né, nessa resolução da forma autocompositiva, elas passam a empregar a arbitragem para a solução da demanda. Então, é razoável a gente entender que a gente teve ali, de alguma forma, estabelecimento de uma cláusula escalonada que está sendo direcionada esse comando a quem? As partes que estão envolvidas no litígio. Então, não é um dever da Câmara instituir o procedimento de mediação. Na verdade, o que a gente tem que entender aí é que as partes, até porque as partes não são obrigadas a mediar em si, né, elas têm que dar preferência para essa autocomposição para resolver os conflitos. E aí, se não for possível, a gente vai passar para ali, né, a utilização da arbitragem. E é sempre interessante a gente perceber que quando a gente fala de métodos adequados, os métodos autocompositivos, eles tendem, né, a ser mais econômicos, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista de tempo. Então, geralmente, a gente dá a preferência para tentar a autocomposição para depois ir para um método heterocompositivo. E nesse ponto é até interessante a gente compreender que não quer dizer que a mediação seja melhor do que a arbitragem. Não, a gente não está querendo dizer isso. O que eu quero dizer com isso é que se conseguir fazer ali, né, num ambiente de autocomposição, chegar a um acordo, que bom. Se não, as partes pelo menos já conferiram se elas conseguiriam fazer isso por elas mesmas. E aí a gente tem a possibilidade depois de utilizar a arbitragem, que também vai ser aí nesse contexto dos conflitos da CCE, uma forma realmente muito eficiente, eficaz e efetiva de resolução de litígios, né? E outro ponto que é muito interessante a gente compreender, porque a gente está falando de uma cláusula, né, que está sendo estabelecida ali e que diz respeito a uma mediação e uma arbitragem que vão ser administradas por uma Câmara, né, um procedimento ali formal institucional. A gente tem tido notícia que a CCE, né, e a ANEEL, mas especialmente aí a CCE, ela tem buscado incentivar o uso da conciliação e da negociação direta. Mais ou menos em qual sentido? Antes mesmo da gente propor uma arbitragem para passar pelo processo de mediação, enfim, que as partes tentem ali por uma negociação direta resolver isso, ou ali até uma conciliação de alguma forma intermediada pela CCE, tá? E dentro desse contexto, a gente tem um ponto de muito relevo, né, que diz respeito à atuação da ANEEL no contexto aí da mediação. A ANEEL, desde que ela foi estruturada, em 98,
né, ela foi criada, mas depois ela foi estruturada em 98, ela tem uma superintendência que é responsável pela solução amigável de conflitos. Hoje ela é denominada Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública. As pessoas geralmente vão designar, né, essa superintendência pela abreviatura, SMA. No âmbito da SMA, a gente tem a possibilidade de resolução de conflito por meio de uma mediação administrativa. E quem vai conduzir essa resolução de conflito, essa mediação, vai ser a SMA. Então, o que acontece? Qualquer agente do setor ou qualquer consumidor, ele pode solicitar essa mediação administrativa para resolver assuntos que ainda não estejam regulamentados pelo setor. Então, se tiver uma controvérsia, né, ali que não tem solução, o próprio setor já não resolve aquilo ali, a parte vai ter a possibilidade de solicitar essa mediação. Essa solicitação vai ser enviada, então, à SMA, né, e ela vai fazer uma triagem para verificar se realmente aquela situação já não está resolvida pelo próprio setor. Sendo possível, então, né, se for cabível a utilização dessa mediação administrativa, ela vai fazer o quê? Enviar esse convite para a parte contrária, tá? Esse procedimento de mediação administrativa, se é que a gente pode realmente tratar ele como uma mediação, porque ele possui, né, determinadas peculiaridades, ele vem sendo criticado. Por quê? Porque quando a gente vai falar, né, vai verificar as características dessa mediação administrativa, a gente percebe que tem algumas coisas que batem de frente com alguns princípios da própria mediação. Por exemplo, quando a gente fala dessa mediação administrativa, a gente tem um servidor público da ANEEL que não vai ser escolhido pelas partes especificamente, né, de forma ampla, e ele vai figurar como mediador. E aí o que a gente tem? A ANEEL, apesar dela estar ali tentando ser isenta e auxiliando, de alguma forma ela tem algum interesse naquele conflito. Então a gente tira um pouco a isenção do mediador. E tem outro ponto que é muito importante. Quem está ali participando, a parte ela está em frente, né, à própria agência que regula o setor. Então ela pode ficar com receio de informar determinadas questões que ela não teria se ela realizasse uma mediação numa câmara de arbitragem, por exemplo, tá? De toda forma, como a gente está falando aqui, né, da importância dos métodos adequados, esse procedimento ele é considerado um procedimento muito importante, né, esse procedimento administrativo, mesmo que a gente esteja aqui falando dessas críticas. Por quê? Porque o setor ele é muito complexo e dinâmico e ele permite que questões que não estão reguladas sejam resolvidas ali, né, com o auxílio da ANEEL. Inclusive, essas questões que chegam à ANEEL por meio dessa mediação administrativa, depois esses temas eles serão objeto de regulamentação para que novas situações futuras, né, com outros agentes, outras partes, esteja ali já regulado, né? Então, eu finalizando aqui a minha fala, né, diante de tudo que eu falei, a gente observa que os métodos adequados eles são essenciais para o setor, né, o setor elétrico, especialmente quando a gente pensa ali na criação de um ambiente que seja favorável a investimentos e a desenvolvimento dos negócios, né? E a gente percebe que a ANEEL e a CCE, em muitos casos, elas até ali, né, quando a gente fala dessa convenção da CCE, por exemplo, a gente tem a obrigatoriedade desses agentes em utilizar esses métodos justamente por essa percepção toda que eu passei aqui. E por fim, já que a gente está aqui dentro da casa do advogado, né, eu vou ressaltar aqui o papel dos advogados e dos profissionais que atuam, né, engenheiros, nesse setor elétrico. É muito importante, né, até dentro de um dever ético aí de saber que a gente busque conhecer melhor e incentivar aí o uso dos métodos adequados, né? No caso aí a gente tem algumas questões que são obrigatórias, mas tem situações em que a gente tem a possibilidade de criatividade do uso desses métodos. Até dentro da própria arbitragem, por exemplo, que esteja ali sendo instituída com base na convenção da CCE, é possível que ali no curso, né, daquele procedimento sejam estabelecidos momentos de acordo sobre determinados temas, né, como a gente chama aí de janela de mediação, para que a gente consiga o quê? Resolver aquele conflito da forma mais adequada possível, né? Então, basicamente é isso. Eu vou finalizar aqui a minha fala, porque eu acho que eu já passei muito do meu tempo, e é isso. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para resolver aí esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada, gente. Obrigada, Mariana. Foi
né? As suas colocações foram certeiras em relação à mediação. Acho que todos nós ficamos, eu, né, pelo menos aqui, refletindo bastante sobre essa questão do tempo e como os métodos autocompositivos, né, antecedendo aí talvez a arbitragem, como você colocou, são realmente efetivos para o momento atual em que nós vivemos, né, em que cada vez esse recurso está mais valioso. Então, obrigada pelas suas ponderações. Nós vamos passar, então, agora a palavra para o Felipe. E, na sequência, quem tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algo, a gente vai abrir aí um tempinho também. Obrigada. Pode com a palavra, Felipe. Muito obrigado, Luana. Bom, boa tarde a todas e a todos. Antes de passar aqui propriamente para o tema central da minha apresentação aqui, da minha participação, que é a arbitragem no setor elétrico, eu gostaria de registrar a Luana, os demais membros aqui deste seleto grupo, dessa Comissão de Direito da Energia, a minha enorme alegria e satisfação de estar com vocês aqui hoje. Quando a Luana me fez o gentil convite, eu prontamente aceitei, evidentemente, e agradeci, porque realmente é um tema importante e para ser debatido num grupo também de colegas que têm aqui uma relevante experiência no setor. Tá? É uma honra também dividir essa oportunidade aqui com a Mariana Saraiva, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, como ela mencionou, durante algum tempo. Sempre aprendi muito com ela também, então foi sempre uma via de mão dupla. Acompanhei aí a trajetória profissional e acadêmica dela ao longo dos últimos anos também. É hoje uma das principais especialistas em mediação empresarial e não é por acaso, né? Então, a honra também, Mário, eu vou me permitir chamar de Mário, tá? É uma honra também dividir esse painel com você. Bom, então agradeço aqui, Luana, novamente o convite, ao OAB Minas Gerais, especialmente a subseção de Contagem, a Comissão aqui de Direito da Energia. O tema, quando a gente fala de arbitragem no setor elétrico, enfim, até de uma forma um pouco mais ampla no setor de energia, sempre foi um tema muito importante. Tá? Para quem trabalhou com arbitragem no início do desenvolvimento desse método no Brasil, muito provavelmente sabe que o setor de energia talvez tenha sido um dos que mais impulsionou a utilização da arbitragem aqui no nosso país, né? Basta analisar que algumas ou várias das primeiras arbitragens instauradas no Brasil diziam respeito, por exemplo, a projetos de elevado valor envolvido, complexidade, envolvendo geração, por exemplo, de energia. Então, eu mesmo, na época em que trabalhei em conjunto aqui com a Mariana em uma câmara de arbitragem, pude enfim, participar e presenciar ali uma série de arbitragens envolvendo, por exemplo, construção de hidrelétricas, de PCHs. Então, sempre foi um setor que impulsionou a utilização da arbitragem em todas as pontas, né? Acho que o que eu pretendo aqui passar com vocês é muito brevemente onde a gente pode utilizar, onde a gente vê a utilização, onde a gente pode utilizar a arbitragem, seja na geração, na transmissão, na distribuição e na comercialização. Mas falando já da geração, a gente sempre vivenciou aqui uma convivência bastante relevante entre a arbitragem e o setor de geração de energia, né? Então, isso começa lá atrás, principalmente com a construção desses grandes projetos, e muito em razão do que Luana e Mariana já colocaram aqui, né? Sempre foi importante para quem faz esse tipo de investimento, para quem participa desse tipo de projeto de geração, ter decisões técnicas e céleres, né? Então, muito em decorrência da celeridade e de ter profissionais ali que eu posso indicar como árbitros, que serão os decisores, portanto, daquela demanda, de ter, então, essa possibilidade de indicar alguém que conheça efetivamente daquele tipo de demanda, aquele tipo de projeto e de empreendimento. Então, a gente começa a ver, pelo menos a minha experiência, uma utilização ampla em hidrelétricas, em PCHs, e ainda falando de geração, mesmo quando a gente vai mudando um pouco a fonte de energia, a gente vê hoje que é bastante frequente também a instauração de arbitragens para discutir, por exemplo,
problemas construtivos ou de atraso de obra, etc., envolvendo outras fontes, como fotovoltaica, térmicas, por exemplo, a gás, mais recentemente também a fonte eólica tem demandado bastante a utilização da arbitragem aqui nesse primeiro pilar, vou chamar assim, da geração de energia. Até mesmo em caso de geração distribuída, eu já tive notícia por alguns colegas que assessoraram determinados projetos que houve a inclusão de cláusula de arbitragem. E por quê? Como a Mariana colocou aqui anteriormente, quando a gente tem, bom, a mediação, ela muito bem explicou ali o conceito, como funciona, é um método, então, que as partes vão chegar a uma composição, mas se não é possível, por algum motivo, chegar a essa composição direta entre as partes, eu preciso entregar essa decisão a alguém, né? Então, é o que a gente chama de que seria um método heterocompositivo, que é alguém que está externo que vai decidir, então, aquela demanda. Isso funciona assim no judiciário, que é, assim, uma alternativa e que deve ser considerado em alguns contratos, projetos, inclusive do setor, ou então para uma solução por meio de arbitragem, né, que aqui se equipara nesse sentido de ter uma decisão ao processo judicial. Então, portanto, a arbitragem ela é um processo, ela vai seguir regras de um procedimento arbitral, que normalmente estará ali previsto no regulamento da Câmara escolhida, e vai chegar ao final uma sentença, que tem a mesma validade de uma sentença emanada pelo Poder Judiciário brasileiro. Então, se a parte contrária não cumpre, eu vou só tão somente levar aquela sentença para uma execução perante o Poder Judiciário. Ou seja, toda a controvérsia já ficou ali definitivamente resolvida por meio de arbitragem. E uma grande vantagem, que já foi mencionada aqui, é a especialidade de quem decide, né? Na arbitragem eu posso sim indicar os atos de acordo com o perfil daquela disputa. Muito bem, então, em razão de custo, celeridade, especialidade de quem decide, a gente vê que na ponta aqui, ou no pilar da geração, a arbitragem sempre foi, historicamente, um método amplamente utilizado e continua sendo, né, como eu mencionei. Quando a gente fala, já mudando para o pilar da transmissão, quando a gente passa aqui para o pilar da transmissão, também a arbitragem tem um importante papel a cumprir. A gente começa a ver que alguns contratos aqui de transmissão passam a levar a cláusula de arbitragem, ou a prever a cláusula de arbitragem como uma cláusula daquele contrato, e, a meu ver, de forma também acertada, muito em razão de tempo, né? Quando a gente vê a relevância dos marcos temporais de um projeto de transmissão, a utilização da arbitragem passa a ser ainda mais importante, né? E não só da arbitragem, a Mariana muito bem colocou aqui, falou da mediação, e já levantou aqui também uma ideia que me parece muito apropriada de se utilizar também os comitês de resolução de disputas, né? Os dispute boards, que seriam comitês técnicos, normalmente compostos por engenheiros ou profissionais de formação técnica, às vezes algum advogado, há também quem sustente que a participação de pelo menos um advogado agregaria para esses comitês, que vão acompanhar um determinado projeto desde o seu início, né? Então, se eu tenho um impasse, uma diferença, um início ali do que seria um possível conflito, uma divergência, esses técnicos vão rapidamente, por já estarem acompanhando o projeto, proferir ou uma decisão que não é vinculante, como a decisão arbitral seria, como a decisão do Poder Judiciário seria, então uma decisão não vinculante, que ainda pode ser questionada em arbitragem ou perante o Judiciário, ou então uma recomendação. Então, mais ou menos seria assim que funcionaria esse comitê. Eu queria aproveitar esse ponto levantado pela Mariana para dizer que, principalmente quando o tempo é muito importante, esse é um método complementar, né, que pode sim e deve ser sim utilizado em conjunto com a arbitragem, que pode ser ali também uma opção. Mas muito bem, voltando a falar da transmissão, sobretudo pela natureza das matérias e por essa importância em cumprir os prazos regulatórios colocados ali naquele contrato, é muito comum entre, por exemplo, construtora e aquela empresa que é responsável pela linha de transmissão, em levar cláusula de arbitragem, e também é desejável que tenha também outros métodos ainda mais céleres do que a arbitragem, como a própria mediação ou os comitês técnicos de dispute board. Falando de distribuição,
No pilar da distribuição, talvez seja o que eu, pelo menos, tenha testemunhado menos a utilização da arbitragem, porque, a meu ver, ela seria, sim, uma solução possível entre a distribuidora e aquele órgão responsável, estatal, responsável enfim, por aquele estado, por exemplo. Mas quando a gente fala da relação da distribuidora, ao menos com o consumidor final da energia, ali é uma relação muito difícil de se pensar arbitragem. E aí volto a falar da importância que a Mariana colocou de conhecer todos os métodos, inclusive o processo judicial, e de saber identificar ali qual é o melhor método para cada tipo de relação contratual no setor. Então, quando a gente fala de uma relação com o consumidor final no âmbito aqui de uma distribuição de energia, ali já é mais difícil pensar em arbitragem como uma forma de resolução de disputas e, evidentemente, que sim, a distribuidora pode, nos seus contratos, seja para uma estrutura, por exemplo, uma construção para atender determinada distribuição ou algum tipo de contrato da sua operação, ela pode sim utilizar arbitragem, mas com esse consumidor final no âmbito aqui da distribuição, eu já vejo como algo um pouco mais complicado e acho que não funcionaria bem. E aí a gente passa, portanto, para a comercialização de energia elétrica. E aí sim, a arbitragem não só se encaixa muito bem, como a Mariana já adiantou, como foi e vem sendo amplamente utilizado. Isso começa lá em 2004, com a própria lei 10.848, que dispõe sobre a comercialização de energia, e como a Mariana bem colocou, já indicava ali que essas eventuais divergências entre os agentes integrantes da CCE seja entre eles ou entre eles com a CCE, deveriam ser resolvidas necessariamente por meio de arbitragem. Então, isso começa lá em 2004 com essa disposição legal e também regulatória no âmbito da Resolução 109 da ANEEL de 2004, que institui essa convenção de comercialização de energia elétrica, e ela passa a ser efetivamente utilizada a partir de 2007, quando, então, a ANEEL, por meio de uma resolução específica, da 531, ela homologa, então, essa convenção de arbitragem vigente. Então, muito bem, a gente tem a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e eu tenho ali um pool de associados, né, que vão ali no âmbito daquela Câmara comercializar a energia, né, no que a gente chama ali, seria o mercado livre de energia. Muito bem, a regra desse mercado necessariamente prevê já, então, desde 2014, com essa chancela e aprovação em 2007, a utilização da arbitragem. A arbitragem, então, passa a ser amplamente utilizada, a meu ver, foi uma decisão acertada lá atrás por quem cuidou da estruturação desse mercado, e naquele momento optou-se por algumas regras, né? Então, uma delas, por exemplo, é que haveria, sim, arbitragem para resolução dessas disputas e que as eventuais arbitragens seriam administradas e seguiriam ali as normas de uma Câmara específica, que é a Câmara organizada ali no âmbito da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. O mercado passou, então, a se deparar com um aumento crescente do número de arbitragens, também em decorrência do aumento do número de contratos no ambiente de contratação livre. Hoje não sei exatamente o número, mas até a última interação que eu tive com colegas da própria CCE, a gente identificou um aumento bastante representativo no número de agentes no âmbito da CCE, né? Então, no primeiro contato que eu tive com eles no ambiente de um curso voltado para árbitros no setor de energia, a gente falava à época, isso deve ser mais ou menos 2010, 2011, a gente falava algo próximo aqui, talvez, de 2.000 associados, 3.000 associados. Na última conversa que eu tive, acho que o número já passava de 10.000 associados, sempre com uma tendência de reduzir ali, enfim, a quantidade mínima de energia para ampliar exatamente esse acesso de outros players diretamente ao ambiente de contratação livre, de contratação aqui no ambiente da CCE. Muito bem, quando eu começo a me deparar com um número maior de arbitragens, com um perfil mais, por assim dizer, diversificado de players, né? Eu tenho um player enorme, tenho um player de médio porte, agora passo a ter
até players menores, eu preciso ter opções, né? Então, uma crítica que se colocava, uma sugestão que se colocava, era exatamente ampliar o rol dessas câmaras e prever ali também instituições que têm uma competitividade maior em termos de custas da arbitragem, etc. Esse é um dos pilares só, havia outras preocupações com decisões, por exemplo, proferidas por árbitros, sem ter uma visão sistêmica do setor, né? Então, assim, eu costumo dizer que o ambiente da CCE é como se fosse um grande pote, você tem ali pessoas comprando e vendendo energia, essa compensação financeira e contabilização é feita pela CCE, mas no final das contas, se uma decisão arbitral ou judicial autoriza alguém a usar, enfim, a ter aquele contrato de comercialização de energia sem o respectivo lastro, ou seja, sem pagar por ele, eu estou onerando, na verdade, todos os outros que estão ali dependendo daquele pote, né? Então, eu estou tirando ali daquele player A e estou imputando a todos os outros um custo que vai ser diluído ali no âmbito dessa compensação feita pela CCE. Então, uma preocupação que existia exatamente no ambiente da arbitragem, dos reflexos dessas possíveis decisões dos árbitros em relação ao ambiente como um todo. Então, havia ali, pontuando essas duas, algumas sugestões de melhoria. O setor passou a discutir, então, a própria convenção de arbitragem já há algum tempo. Mariana e eu acompanhamos parte dessa discussão quando estávamos ali como representantes de uma câmara de arbitragem, que também acompanhava o desenvolvimento disso no setor, chamada Camargo, mas havia outras que também interagiam, que participavam desse diálogo, como o Kansas CBC, Fiesp e outras câmaras reconhecidas no Brasil. Não só as câmaras, né, os escritórios, os agentes, né, as empresas do setor começaram a dialogar sobre isso. E, para simplificar e resumir um pouco, até em razão do tempo, a CCE, em algumas oportunidades, colocou em pauta, então, dessas assembleias dos associados, a proposta de se considerar e de se alterar essa convenção de arbitragem, e mais recentemente, no segundo semestre do ano passado, é que finalmente aprovou-se uma uma regulamentação nova, uma nova convenção de arbitragem no âmbito da CCE, endereçando alguns desses pontos, ampliando esse rol de possíveis câmaras, desde que homologadas ali periodicamente pela CCE, para ficar nesse exemplo, e foi aprovado finalmente, então, por unanimidade no ambiente, então, dos associados da CCE. Muito bem, então agora a gente está no momento exatamente de aguardar aqui no âmbito da ANEEL a homologação dessa nova convenção, então ela ainda não está válida por esse motivo, aguarda-se essa homologação no âmbito da ANEEL, e eu aproveito para fazer aqui esse registro público de que, no sentido de cumprimentar aqui as pessoas que estiveram à frente disso, principalmente os colegas da CCE, que sempre tiveram ali profissionais muito experientes e tecnicamente com conhecimento sobre o setor de energia e sobre os métodos extrajudiciais e sobre a arbitragem, né? Eu comecei a acompanhar essa discussão lá atrás, quando ainda estiveram lá Luiz Falcone, Pedro Dante e outros colegas, e mais recentemente aqui sobre a liderança, pelo menos na parte do departamento jurídico, da doutora Madalena. Então, fica aqui esse registro, a CCE que conseguiu, a meu ver, avançar e melhorar, atualizando essa convenção de arbitragem, mas tudo isso para dizer que a arbitragem é, sim, muito utilizada também nesse ambiente de comercialização de energia elétrica, seja em relações bilaterais, ou seja, eu tenho um contrato com a empresa da Mariana para compra e venda de energia, eu posso sim utilizar a arbitragem nesse contrato, a meu ver, até sem precisar observar a Câmara atualmente escolhida anteriormente na convenção antiga, porque ali é uma relação bilateral entre os agentes, mas também agora no âmbito multilateral, por assim dizer, ou na relação entre os agentes, em breve será possível também assim que a ANEEL homologasse, se assim fizer, essa nova convenção. São sempre temas técnicos, né? Eu mesmo tive a oportunidade de atuar recentemente como árbitro numa disputa envolvendo exatamente a comercialização de energia elétrica e os reflexos da pandemia nesse tipo de contrato, né? Um contrato que tem uma natureza, a meu ver, particular, é um contrato
que se assemelha muito a operações financeiras, né? Para quem atua no setor sabe que, na verdade, quando eu faço um contrato com a Mariana de compra e venda de energia, eu não estou entregando aquela energia para a Mariana, né? No final das contas, é um sistema de compensações financeiras, e a gente tem no braço físico da entrega da energia o ANS cuidando dessa distribuição da energia. Então, ali eu preciso ter o lastro de que eu tenho aquela energia, mas é um contrato onde não há essa entrega do Felipe para a empresa da Mariana da energia. É um contrato, a meu ver, com uma estrutura que se aproxima muito efetivamente de uma operação financeira. Então, muito bem, há uma série de arbitragens, pelo que se tem notícia, envolvendo esse tipo de contrato, várias delas até em razão dos efeitos da pandemia sobre esse tipo de contratação, né? Então, assim, em linhas gerais, eu fico, evidentemente, aqui à disposição para eventuais perguntas e para os debates, mas dentro do tempo que me foi conferido, Luana, em linhas gerais, eram essas aqui as considerações e os comentários que eu gostaria de trazer aqui para você e para os demais colegas da comissão e para a Mariana também. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Acho que, né, dentro do tempo colocado mesmo, é um desafio falar, com certeza um tema extremamente complexo, como nós sabemos, o setor elétrico, como bem exposto. Acho que os desafios, né, como você bem pontuou, são muitos daqui para frente, principalmente considerando a modernização do setor elétrico e a tendência, né, de ampliação do mercado livre, com mais players, a gente já sabe, né, isso vai acontecer, é uma questão de tempo. E acho que, né, mediação e arbitragem principalmente nesse cenário, vai ter um grande desafio, né, de tornar o assunto mais democrático, inclusive, né? Hoje, falando por mim, né, a atuação é muito maior no âmbito da justiça comum, e acredito que é um dever de todos nós divulgar amplamente, né, nós que somos advogados também, divulgar amplamente as vantagens e realmente debater e, enfim, tentar melhorar de todos os modos, né, principalmente no âmbito da CCE, esse acesso, né, principalmente os valores envolvidos, a gente sabe que ainda são altos quando comparado, mas temos diversas outras vantagens. No entanto, com mais empresas e players envolvidos, sem dúvida nenhuma, esse é um debate que vai ser necessário para a sociedade, né? Acredito que esse vai ser um ponto extremamente importante daqui para frente, como você bem colocou. Obrigada pelo tema, pela exposição. Deixo aqui, então, um espaço, a gente já está, né, praticamente no nosso horário, mas quem tiver, fique à vontade para falar. Nós já temos aqui alguns elogios. Obrigada a todos, realmente eles foram sensacionais. E quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Luana, eu coloquei no chat meu e-mail e meu telefone também, né? Se alguém não tiver oportunidade, ou tiver às vezes até com vergonha, né, de falar alguma coisa, ou se não der tempo, se quiser, né, trocar uma ideia, para a gente esclarecer alguma questão, eu me coloco à disposição. Obrigada. Mari, a gente, é inevitável. O debate vai ficar gravado também, né? Como eu disse no início, vai estar no nosso canal da OAB. E, bom, os nossos contatos estão aí, a gente fica também à disposição por meio deles para qualquer dúvida. Agradeço muito vocês. Obrigada pela generosidade de estar aqui hoje. Acho que a gente já pode encerrar, então. Eu que agradeço, Luana, pela oportunidade e agradeço também a atenção de todos, ao Felipe pelo debate aí também, que trouxe, né? O Felipe tem uma experiência larga aí no setor, então, para mim foi muito importante. Eu quero, inclusive, essa gravação para depois fazer umas anotações mais importantes. Obrigada, Felipe. Muito obrigado também, Luana. Pode fazer? Por favor, Antônio. A arbitragem, uma vez homologada, mediante causa superveniente, ela pode ser refutada, notadamente por outra avaliação mais acurada? Muito obrigado, parabéns a todos os palestrantes.
Muito obrigado pela pergunta, Antônio. Eu vou ver se eu entendi bem. Se não tiver entendido, você pode me avisar que eu repito aqui a resposta. Eu reformulo, melhor dizendo, a resposta. Quando a gente faz uma opção pela arbitragem, ainda antes de falar de homologação, que é um termo que aqui, falando do setor elétrico, acaba tendo uma série de interpretações possíveis. Quando a gente fala da escolha primeiro da arbitragem, ela é uma escolha que, se for bem feita, adequadamente escolhida ali por meio de uma cláusula de arbitragem bem redigida, ela é uma escolha definitiva a princípio, no seguinte sentido, ela obriga as partes. Então, muito bem, se eu tenho uma cláusula compromissória válida, celebrada entre as partes, e vou ao judiciário para discutir aquela matéria, se a parte contrária apresenta na sua defesa, na sua preliminar em contestação, a existência dessa cláusula de arbitragem como motivo para não prosseguir com aquela demanda no judiciário, por exemplo, o Poder Judiciário vai acolher. Por quê? Porque aquela decisão vincula as partes, aquela escolha que elas fizeram vincula as partes. Aí elas podem, Felipe, depois de celebrar uma cláusula de arbitragem, optar por voltar atrás, excluir a arbitragem? Podem, mas elas têm que fazer da mesma forma, consensualmente. Então, elas vão alterar o seu contrato, incluir uma cláusula de foro judicial, por exemplo. Quando a gente passa para um ambiente regulatório, e aí eu não sei se era esse o sentido da sua pergunta também, ou se era um dos possíveis, quando a gente passa para um ambiente regulatório, por exemplo, a comercialização de energia hoje prevê, por lei e por resolução da ANEEL, a utilização da arbitragem, e também no ambiente dos associados da CCE. Para alterar essa disposição, a meu ver, eu precisaria de uma alteração legal, né, nessa lei que existe, prevendo a arbitragem, com a correspondente alteração nas resoluções da ANEEL e também no ambiente ali da CCE. Então, eu precisaria de 3 alterações para voltar atrás em relação, por exemplo, a essa escolha da arbitragem. Então, eu tenho, para responder aqui de forma objetiva, eu tenho nos contratos uma cláusula que vincula as partes. Então, para mudar aquela cláusula em qualquer relação contratual, não só do setor de energia, eu preciso que elas voltem atrás e substituam aquela cláusula por uma cláusula judicial ou concordem em submeter aquele conflito ao Poder Judiciário, por exemplo. E no âmbito regulatório, aí vai depender de onde está essa previsão. No caso da energia, da comercialização de energia, eu precisaria, a meu ver, de uma alteração legal, de uma alteração no ambiente da CCE e de uma alteração nas resoluções da ANEEL. Não sei se era essa a sua pergunta, se eu respondi. Norma, respondeu muito bem, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Parabéns. Obrigada, então. Mais alguém? Jones, boa noite. Primeiramente, parabenizar aí o evento, a iniciativa da OAB Contagem. Meu nome é Leandro, eu trabalho aqui na CPFL Energia, aqui em Campinas, São Paulo. Sou advogado aqui do jurídico da concessionária. E eu percebo um problema muito frequente, né, que faz parte aí da rotina, acredito que dos senhores também, a questão da recuperação judicial de vários players no âmbito do ACL, né, e o impacto, né, com relação aos demais agentes do setor e especialmente a distribuidora que acaba fazendo a conexão desse player com o mercado em si, né, a conexão física. E aí eu queria entender, né, qual que é a visão de vocês do impacto de uma recuperação judicial frente a essas cláusulas de arbitragem, de mediação, como que a gente poderia pensar de trabalhar melhor essa questão, analisando todos os aspectos envolvidos aí. Mais uma vez, obrigado. Eu acho que a melhor pessoa, para responder isso é o Felipe, que em sede de mestrado, né, Felipe, tratou sobre a recuperação judicial frente à arbitragem, né? Então, eu vou deixar a resposta para o Felipe, que é especialista no tema. Muito obrigado pela gentileza, Mariana. Mas Mariana, como professora também de Direito Comercial, pode, evidentemente, complementar aqui ou corrigir a minha resposta. Tá? Mas muito obrigado pela pergunta, Leandro. E
a própria CPFL, acho que ainda está lá uma pessoa com quem eu convivi no ambiente dessa discussão de arbitragem no setor, que é o Rafael Bombonato. Não sei se ainda continua na área jurídica da CPFL, mas é alguém que, resgatando aqui quando você disse, eu lembro que participou dessa discussão lá atrás, ainda com o chapéu de CCE. Esse tema, Leandro, dos impactos de uma recuperação judicial na arbitragem, ele, por si só, já é um tema bastante polêmico, né? Foi objeto do meu estudo no mestrado, primeiro sobre arbitragem e falência, depois em alguns artigos publicados sobre arbitragem também em recuperação judicial. E antes de falar do setor de energia, a meu ver, quando a gente fala do deferimento do processamento de uma recuperação judicial, você, a princípio, não afasta essa empresa, essa sociedade devedora da administração, então ela continua podendo celebrar novos contratos, ela continua representando judicialmente nos processos judiciais e arbitrais os interesses daquela sociedade, então ela continua com capacidade negocial, capacidade processual, então é ela que continua ali no polo daquelas demandas. Então, a meu ver, tem um impacto menor do que nós teríamos, por exemplo, numa falência, exatamente por isso. Então, se eu tenho uma arbitragem em curso ou uma arbitragem para ser instaurada, a meu ver, aquela cláusula continua válida, como qualquer outra obrigação assumida por aquela sociedade antes de ter a sua recuperação judicial deferida. Então, ela deve sim observar aquela cláusula compromissória, né? Há ali algumas questões de imposições legais que vão afetar a arbitragem. Por exemplo, eu preciso dar notícia da existência daquela arbitragem ao juízo da recuperação. A meu ver, eu preciso comunicar o administrador judicial que existe aquela arbitragem, mas, diferentemente da falência, não é ele que vai assumir a representação daquela parte na arbitragem. Ou seja, eu continuo tendo aquela sociedade devedora em recuperação judicial a capacidade processual e, portanto, negocial, inclusive podendo celebrar outras cláusulas de arbitragem. Quando a gente fala do setor específico aqui de energia, há uma série de decisões, ou algumas decisões judiciais tocando exatamente esse ponto, quando tenta se colocar no seguinte da seguinte forma essa questão, colocando como se aquele contrato fosse um contrato muito relevante para a própria recuperação em si, tentando levar para o juízo da recuperação a discussão desse contrato, né? Ou seja, eu tenho um contrato que é fundamental para aquela recuperação e que, por isso, na visão de algumas teses colocadas e de alguns colegas, o juízo da recuperação passaria a ser o competente para resolver disputas sobre aquele contrato. Eu, particularmente, assim, falando em tese, né, e sem analisar nenhum caso em concreto, que acho que é difícil também a gente falar em tese, é importante analisar cada caso em concreto, mas em tese, penso eu que só o fato de ter decretado, deferido o processamento da recuperação judicial não é suficiente para extrair a competência da arbitragem e entregá-la ao juízo da recuperação, tá? Ainda que seja um contrato muito importante para a própria recuperação. A meu ver, o que eu sempre sustento em quase todas essas publicações, artigos, é que eu acho que deve haver uma convivência harmônica entre o juízo da recuperação e o juízo arbitral. Se as partes escolheram a arbitragem, aquela é uma escolha válida e é a arbitragem que vai decidir, por exemplo, sobre aquele contrato, ficando ali preservada, evidentemente, a competência do juízo da recuperação para analisar os efeitos desse descumprimento contratual em relação, por exemplo, ao plano de recuperação. Então, não cabe ao árbitro também dizer, no ambiente da recuperação, se ele vai ter uma recuperação judicial decretada, convolada em falência, com a decretação da falência. Esse tipo de decisão cabe exclusivamente, a meu ver, ao juízo da recuperação. Então, assim, eu não sei se eu fui claro, mas eu acho que não impacta praticamente em nada em relação ao que vai ser decidido na arbitragem, a meu ver, por esses motivos, tentando simplificar um pouco uma discussão que é extensa, que deve sempre ser feita com base no caso concreto, assim como não cabe ao árbitro determinar a convolução em falência ou decretar a falência, porque essa é uma competência exclusiva a meu ver, do juízo da recuperação. Então, a grosso modo, assim que eu vejo
o tema, é um tema interessante também, e não sei se a Mariana quer complementar algum ponto, ou se eu respondi a pergunta. Eu queria só complementar brevemente, até em relação ao horário, que quando a gente fala da mediação especificamente na recuperação judicial hoje, essa compreensão da necessidade do uso da forma autocompositiva ela é tão forte que na alteração que a gente teve, né, da legislação falimentar e recuperacional, a gente teve a previsão, né, de forma bem expressa ali, de incentivo dos métodos adequados. Inclusive dando aí uma força, né, e expressamente cuidando da arbitragem também. E isso vem muito de encontro, né? Na verdade, isso está muito em compasso com o que eu falei, porque a gente tem no âmbito ali da recuperação judicial, a gente já sabe que é algo muito difícil, né, da empresa efetivamente se recuperar. E a gente sabe que o cenário, especialmente se a gente considerar, né, Brasil, o cenário se altera a cada momento, né? Então, se a gente não utiliza, então acho que assim, não só a cláusula ali de mediação, ela continua sendo válida, né? Como a gente necessita utilizar mais as ferramentas de mediação para que a gente consiga chegar ali em um ponto, né, em um acordo ali entre os credores, enfim, de modo a realmente viabilizar a recuperação daquela empresa. A gente tem aí, a título de exemplo, né, de recuperação judicial, que não é do setor elétrico, mas, por exemplo, a recuperação da Oi, que se ela não tivesse ali utilizando, né, o DSD e a implementação dessas diversas formas de resolução de conflitos, especialmente mediação, conciliação, online ou presencial, seria inviável, né? A gente está falando aí de uma empresa imensa e com relação com pessoas no Brasil, em outros países, enfim. E quando a gente fala de setor elétrico, uma recuperação judicial, eu nunca participei de uma situação dessa especificamente, não tive uma experiência, mas eu imagino que uma recuperação judicial no contexto aí do setor elétrico é ainda mais importante que a gente utilize todos os métodos que estejam ali passíveis de serem utilizados, claro, né, com a limitação aí do setor, da regulação, dos interesses aí públicos, né, que às vezes estão presentes quando a gente está falando de conflito do setor elétrico, mas a mediação, então, ela ganha até mais relevo nesse ponto, né, porque a gente precisa chegar numa situação em que você consiga recuperar aquela empresa até para que ela não venha, né, a quebrar, né, se a gente pode dizer assim, e deixar ali o mercado sem aquele agente, aquela pessoa que está fornecendo energia ou, né, tem ali uma importância para o setor. Eu acho que é basicamente isso. Não sei também se eu respondi de acordo com o que você estava com expectativa. Não respondeu sim. Obrigado aí, doutor Felipe, doutora Mariana. Excelente explanação aí. Eu acho que é bem isso mesmo. Os dois ambientes, né, tanto da arbitragem como do judiciário aí da RJ, caminharem de forma autônoma e de forma harmônica também. Eu acho que a questão da mediação, ela foi, acho que quem trabalhou aí no projeto da Lei 14.112, acho que foi muito feliz, né, nessa questão de dar esse incentivo aí para a mediação, embora eu não tenha visto aí muito recorrente essa prática, pelo menos aqui no estado de São Paulo, participei de uma mediação, de uma recuperanda no ano passado, mas sem dúvida é uma oportunidade aí para a empresa que realmente quer recuperar, que quer utilizar bem a Lei 11.101 e superar a crise. Eu acho que é um instituto aí muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Leandro, pela participação. Bom, pelo correr da hora, eu vou pedir, então, quem mais tenha, né, qualquer dúvida, que faça contato conosco e eu posso repassar a eles e retorno para vocês. Agradeço, então, gente, mais uma vez, né, por estar aqui até essa hora conosco e espero vê-los em breve. Já fica o convite para participarem sempre dos nossos debates aqui na comissão. Obrigada. Muito obrigado, Luana, Mariana, os que participaram aqui. Fico sempre à disposição aqui para retornar e para participar
os debates aqui desse seleto grupo. Obrigada. Obrigada, Luana, e obrigada também a todos que estão aí, né? Às quase 7 horas de uma quinta-feira antes do carnaval, né? Escutando sobre o setor elétrico. Então, agradeço muito a atenção. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Leandro. Tchau, pessoal.